Fala, meus queridos, tudo certo? A gente vai começar a nossa primeira aula, tá, da nossa playlist de matemática financeira, onde a gente vai aprender muita coisa legal, juros simples, juros compostos, porcentagem, descontos e acréscimos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recebi muitas sugestões para abordar esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta dele, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Então, primeira coisa aqui sobre juros simples. Uma coisa que a gente tem sempre que revisar quando se trata de juros simples, para se dar bem no assunto, é um pouco sobre porcentagem, tá? Aqui, ó, nós temos aqui 12%. O que que significa esse símbolo, com essa barrinha e duas bolinhas? Isso significa que o 12 está dividido por 100. Então, é 12 por 100. Entenderam? Isso daqui é a nossa representação fracionária desse número. Isso e isso é a mesma coisa, tá bom? E agora na representação decimal, tá? Se a gente dividir 12 por 100, passa duas casas para a esquerda, vai ficar 0,12. Beleza? Então, se alguém chegar em você e falar qual que é a diferença entre 12%, 12 dividido por 100 e 0,12, é a mesma coisa, tá? É sempre a mesma coisa, só jeitos diferentes de colocar a mesma porcentagem, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, só para a gente treinar isso, beleza? Na sala de Pedro, 40% dos alunos jogam futebol. Sabendo que o total de alunos é igual a 50, quantos não jogam futebol? O que ele falou aqui, ó? 40% dos alunos jogam. Se Se 40% joga, isso quer dizer que os outros 60 não jogam, certo? Então, se é um total de 50, é só a gente calcular 60% em 50. Então, a gente vai fazer 50 vezes 60%. Aqui eu coloquei em forma fracionária, tá? Mas se eu colocar em forma decimal, 0,6 também dá na mesma coisa, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? 5 vezes 6 a gente tem que é 30, certo? E a gente vai fazer o quê? Copiar os outros dois zeros. Isso tudo dividido por 100, a gente não pode esquecer isso. O que a gente faz agora? A gente pode cortar dois zeros em cima e dois zeros embaixo. Então a gente tem que o total de alunos que não jogam futebol são 30, tá? Se o exercício fosse mais além e falasse assim pra gente, quantos são os alunos que gostam de futebol? Aí é só a gente fazer 50 menos 30, que dá 20 alunos que jogam futebol, tá? Agora aqui para a gente apresentar um pouquinho já sobre juros simples. A gente tem essa fórmula aqui, ó, M igual a C mais J. Se eu te apresentar esse M igual a C mais J, você vai falar assim, Felipe, mas o que que é isso, né? Então eu vou te explicar o que que é cada termo, tá? O M é o montante, o C, capital, e o J, juros. Tá bom, mas não adiantou nada ainda. Então vamos pensar num exemplo, ó. Você tem dinheiro guardado, tá? Você fez algum serviço e recebeu R$ 1.000 guardados, tá? R$ 1.000. E aí você quer fazer uma aplicação para fazer esses R$ 1.000 trabalharem a seu favor. Você quer transformar, por exemplo, R$ 1.000 em R$ 1.500, por exemplo. Esse R$ 1.000 é o capital inicial que você teve, então seria o C. Se você quer transformar em R$ 1.500, isso não vai ser o seu montante após um período? Então, esse R$ 1.500 vai ser o montante, tá? Então, esse capital e esse montante. Aí você me pergunta, tá, se você quer transformar 1.000 para R$ 1.500, o que que você tem que fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai ter que valorizar R$ 500. Então, esse 500 vai ser o total de juros para você alcançar o seu objetivo, tá? Essa conta que eu fiz aqui te mostrando, a gente pode fazer usando essa formulinha aqui, tá? Por exemplo, eu tenho capital e eu tenho juros e eu quero saber o montante. O que que vai ser meu montante? Vai ser os R$ 1.000 que eu tinha, mais os 500 que eu ganhei nos juros. Então a gente vai ter um montante de 1.500. Se a gente quisesse descobrir tanto o capital quanto os juros, é só colocar na fórmula do mesmo jeito que a gente encontra isso, tá bom? Agora aqui é um exemplo muito tranquilo, tá? Só para a gente treinar esse negócio de montante, capital e juros, tá?
Essa questão fala o seguinte: uma aplicação obteve o rendimento de R$ 78. O que seria esse rendimento, Felipe? Esse rendimento seria os juros que você ganhou nessa aplicação. Então, já vou anotar aqui, ó. J, que nós sabemos, é R$ 78. Beleza? Tá, continuando o exercício. Um rendimento de R$ 78 durante determinado tempo. Qual o valor resgatado? O que é esse valor resgatado? Vai ser o montante. Então, vou colocar aqui montante. É o que a gente quer descobrir. Sabendo que o valor aplicado foi de R$ 1.500. O que é esse R$ 1.500? Seria o capital que você tem guardado para fazer essa aplicação. Tá? Então, a gente vai chamar aqui C igual a R$ 1.500. Tá bom? Então, o que ele quer saber nesse exercício? Ele quer saber o montante. A gente vai olhar na formulinha que eu ensinei anteriormente. Então, a gente sabe que montante é igual a capital mais juros, tá? Montante a gente quer descobrir. Capital a gente sabe que é 1.500. E juros, R$ 78. Tá bom? Então, a gente sabe aqui que o nosso montante vai ser 1.500 mais 78. Então, o montante, R$ 1.578. Beleza? Se a gente quiser trabalhar essa formulinha de forma que o J fique antes do igual, o que a gente vai fazer? J vai ser M, passa para o outro lado, fica negativo, menos C. Essa é outra equaçãozinha que a gente pode usar bastante. Se a gente quiser o capital, a gente tem que C é igual a M, passa o sinal, menos J. Entenderam? Então, ao invés de você decorar todas essas equações, você só precisa memorizar esse M igual a C mais J e essas outras duas você consegue deduzir bem rapidamente, tá? Agora aqui falando um pouco de juros simples. A gente tem aqui J igual a C vezes I vezes T. O que são esses termos? J, juros, tá? C é o capital que você entrou, o dinheiro que você tinha, tá? Isso daqui não necessariamente vai ser o dinheiro, mas você pode, por exemplo, um material que tem o seu valor em dinheiro. Por exemplo, um carro tem o valor de tantos R$ 1.000 ou uma casa, tá? Esse I é a taxa de rendimento dos juros e T é o tempo. Uma coisa muito importante, tá? Que muita gente erra quando se trata de juros simples. Tá vendo aqui esse I e esse T? Os dois têm que estar na mesma unidade de medida, tá? Então, se ele falar assim, eu apliquei R$ 1.500 numa aplicação que tem uma taxa de rendimento de 7% ao ano, tá? Ele pergunta, quanto que eu vou render para mim isso em 3 meses? Você não pode usar isso. Você vai ter que transformar ou a taxa para meses ou o tempo para anos. Sempre você tem que deixar as unidades de medida de taxa e de tempo sempre iguais. Beleza? Outra coisa muito importante, nessa fórmula aqui, J igual a C vezes I vezes T, a gente, nessa taxa aqui, a gente só pode colocar ela de forma decimal. Então, se a taxa for de 15%, a gente não pode colocar 15 ou 15 dividido por 100, tá? Isso daqui está errado. Se você fizer isso, você vai errar. Você vai ter que colocar a taxa na forma decimal, que é 0,15. Se você falar assim, nossa, Felipe, eu não quero transformar para decimal, o que eu faço? Eu quero deixar na percentual. Aqui eu falei errado, tá? Você poderia deixar na fracionária também. Por quê? Isso daqui dividido por isso é igual a isso. Então essa vale também. Mas se você quiser falar assim, Felipe, eu quero deixar só 15. O que eu faço? Então você vai usar essa nova equação. Você já vai colocar o dividido por 100 aqui embaixo. Então se eu colocar o 15 no i, já vai dar automaticamente a forma decimal. Mas isso vai de cada aluno. Eu prefiro usar essa e trabalhar sempre a taxa. Tá bom? Agora aqui o nosso primeiro exemplo de juros simples, tá? Aplicando R$ 1.000 durante um mês a juros simples. Então, o que é esses R$ 1.000? Anota aqui sempre. Sempre você tem que ler o exercício e anotar os dados. O que são esses R$ 1.000? É o capital que ele tinha para investir. Então, 1.000. Tá? Durante um mês a juros simples, cuja taxa mensal é de 0,57% ao mês. Então, o tempo aqui, nós sabemos que foi um mês. E a taxa
0,57% ao mês. E ele quer saber quanto que foi o lucro, tá? Em um mês. O lucro a gente já sabe que é os juros, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Os juros vai ser o quê? Lembra da equaçãozinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Juros é igual a C vezes I vezes T. Outra dica para vocês memorizarem é essa. Pensa assim, ó. J é de Juliana e City. A Juliana é uma mulher que mora na roça, tá? Anda de carroça, não tem nenhum carro ainda, e ela tem que pagar os boletos, as contas dela. Então ela tem que ir até uma lotérica, por exemplo, pagar as contas dela. Então você vai falar assim: a Ju vai na City, tá bom? Então sempre uma diquinha só para vocês memorizarem. Ju na City. Ela vai de carroça na City pagar os boletos, tá? Então aqui, ele quer saber os juros, voltando, né? Os juros vai ser o nosso capital, que é 1.000. Como essa taxa e esse tempo estão na mesma unidade de medida, que é mês, 0,57% ao mês, e o tempo é de um mês, a gente não precisa mexer nisso, tá? A única coisa que a gente tem que mexer é deixar isso daqui em forma decimal, tá? Ou fracionária, beleza? Eu vou deixar de forma fracionária, que é mais fácil. Então vai ficar 57 dividido por 100. Vezes o tempo, que é um mês, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Corta 2 zeros. Vai ficar 57 vezes 10 vezes 1. 57 vezes 10 é só copiar o 57 e colocar um zero atrás. Então, vai ficar 570 de juros, beleza? A gente já respondeu a primeira pergunta desse exercício. Os juros é de 570. E se ele fosse além e perguntasse o montante? A gente tem que somar 1.000, tá? 1.000 daqui, mais 570, que vai dar 1.570. Tranquilo? Agora aqui, ó, ele deixou mais uma pergunta. E em um ano? O que vai mudar em um ano? O tempo não vai ser mais 1, o tempo vai ser 12, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar as mesmas unidades aqui, ó, de capital, tempo e taxa, só que a gente vai mudar a taxa. Não vai ser mais um mês. Vou trocar aqui, ó, vai ser 12 meses. Tá? Então, os juros vai ser muito maior do que um mês. Então, a gente tem aqui que juros vai ser o nosso capital de R$ 1.000, vezes a taxa, que é 57 dividido por 100, vezes 12. Vai dar 570, certo? Vezes 12. Então, os juros, como é juros simples, é só em cima do valor inicial, vai ter que os juros em um ano é 12 vezes os juros em um mês, porque são 12 meses. Se a gente fizer essa conta bem rápido, 570 dividido por 12, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 5, 10, com 1, 11. Somando aqui, a gente tem que é 0, 4, 8, 6.840 reais. Essa pessoa vai ter em um ano. Beleza? Na verdade, ó, 6.840, desculpa, eu errei. Vai ser os juros, tá? Vai ser os juros da pessoa em um ano. Então, o dinheiro que ela vai ter vai ser 1.000, que é o que ela já tinha, mais 6.840, que é o total de 7.840 reais. Tranquilo, pessoal? Agora, o último exemplo, que é um pouquinho mais difícil, tá? Na verdade, não é tão difícil, não. Mas a gente tem que se atentar sempre em algumas informações, sempre tem que analisar o exercício muito bem. Então, nesse último exercício, ele fala o seguinte: determine o juros simples quando o capital de R$ 220, então vamos anotar capital R$ 220, é aplicado por 2 anos, a uma taxa de 4% ao mês. Então, o tempo é 2 anos, tá? E a taxa é 4% ao mês. Beleza, a gente tem um empecilho nessa questão. O tempo está em anos e a taxa está em meses. Então a gente tem que mudar, a gente sempre tem que deixar as unidades de medida iguais. Então, ao invés de colocar 2 anos, eu vou colocar 24 meses.
tá? Então é só a gente colocar na formulinha anterior. Juros é igual a C vezes I vezes T. O que vai ser os juros? Vai ser o capital que ele já tinha, R$ 220. A taxa, 4%, vamos deixar em forma fracionária. Tá? 4 dividido por 100. E o tempo, 24. Tudo tranquilo? Então vamos fazer aqui, ó. A gente pode simplificar, beleza? Vai ficar 22 vezes 4 vezes 24, dividido por 10. A gente sabe que 22 vezes 4 dá 88. Então vai ficar 88 vezes 24, dividido por 100, tá? Esse 88 vezes 24 não tem como a gente escapar muito. Então a gente tem que fazer essa conta, tá? 88 vezes 24. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 32. Mais 3, 35. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Então vai ficar 2. 5 mais 6, 11. 3 mais 7, 10. Mais 1, 11. 1 mais 1, 2. Então os juros, durante esses 2 anos, foi de R$ 2.112. Só que aqui, ó, a gente não pode esquecer que tem esse 10 dividindo. Então, os juros não foi de R$ 2.112, foi de R$ 211,2. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aulinha, tá? Uma aulinha simples. A primeira aulinha da nossa playlist de matemática financeira. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos, tranquilo? Bons estudos, pessoal!